Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Ed e hoje nós vamos falar sobre o conto social, um gênero textual muito importante e que vai ser o tema dessa nossa primeira aula do terceiro bimestre. O conto social, pessoal, trata de temas como as dificuldades dos grupos sociais desprivilegiados ou das minorias, denunciando injustiças sociais. Então, o conto social, ele geralmente, a maior função dele é falar sobre as injustiças sociais, sobre crianças em situação de rua, sobre pessoas que moram, que habitam em lixões, sobre realmente mazelas sociais. O conto social tem essa função, a de, na maioria dos casos, denunciar problemas vividos pela nossa sociedade, seja racismo, seja preconceito, seja, como eu falei anteriormente, crianças vivendo em situação de rua, né? Esse é o maior, esse é o maior foco do conto social. Nos contos sociais, é comum haver referências a fatos e personagens históricos, pois esse gênero denuncia, por meio da ficção, injustiças sociais. O conto, pessoal, ele, como o nome vocês já devem saber, o conto vai contar uma história, né? Esse conto, ele geralmente, na maioria dos casos, na grande maioria, 90% eu diria, é uma história fictícia. Porque quando ele deixa de ser uma história fictícia e passa a ser uma história real, já deixa de ser outro gênero, deixa de ser conto. Não vou falar, não vou me aprofundar aqui, porque senão vai confundir a cabeça de vocês, mas o conto, ele quase sempre, eu não digo sempre, porque é sempre mutável, né? A gente pode acabar vendo aqui uma vez ou outra, uma coisa que fuja do padrão, mas 95% dos casos o conto é uma história fictícia. E no conto social é comum haver referências a fatos e personagens históricos para endossar, ou seja, para confirmar, para tornar aquela história mais verdadeira, para que nós, enquanto leitores, nos sintamos mais próximos e consigamos sentir mais verdade naquele conto. E esse gênero, como eu falei para vocês, ele denuncia as injustiças sociais reais. Então, por mais que a história seja fictícia, ela vai denunciar problemas que existem de verdade na nossa sociedade. Ok? É comum que as personagens não sejam individualizadas, pois o que importa não é mostrar o drama do indivíduo, mas a realidade vivida por seu grupo social. Ou seja, geralmente as personagens não são personagens com problemas próprios. Não são personagens que têm um problema próprio, um problema muito específico. Não. Geralmente as personagens têm problemas que são comuns. Problemas que têm justamente essa intenção. A intenção de denunciar mazelas sociais. Se é uma mazela social, é uma coisa que é conhecida e que é vivida por grande parte da sociedade. É por esse motivo que o conto social costuma ter personagens que sofrem de coisas corriqueiras, como eu já citei aqui várias vezes. Um personagem que sofre o abandono dos pais, um personagem que sofre porque é uma criança que está em situação de abandono. Tudo isso são situações corriqueiras que existem e que acontecem. É por esse motivo que as personagens não costumam ser individualizadas. São personagens que sofrem de problemas reais, de problemas do dia a dia, de problemas que a gente conhece e sabemos que existem. O discurso direto é um dos recursos empregados nas narrativas para aproximar o leitor da realidade das personagens. Exemplo, como você se arranjou para chegar aqui? Ou seja, o discurso direto é quando a fala é em primeira pessoa. Esse uso desse recurso, a fala em primeira pessoa, é muito importante para fazer com que a gente sinta verdade naquilo que é lido, que a gente está lendo. Então, quando o escritor vai produzir uma obra desse gênero, do conto social, a intenção dele é essa. A intenção dele é justamente essa, fazer com que a gente sinta verdade, fazer com que a gente se coloque no lugar dele. Denuncia uma realidade que o autor deseja ver transformada. Isso é óbvio, né? Se eu estou fazendo uma denúncia, se eu, enquanto autor de um texto, estou fazendo uma denúncia, é óbvio que eu quero que aquilo mude. Eu não quero mais que aquilo aconteça.
É uma denúncia. E, por fim, há a caracterização positiva das personagens, para que o leitor se solidarize com os problemas que elas vivem. Ou seja, a gente vai, no caso, eu falo a gente, mas o criador, o autor dos textos, ele vai tentar evidenciar as características positivas das personagens, para que assim a gente possa se solidarizar, se solidarizar, para que assim a gente possa sentir na pele, para que assim a gente possa se aproximar da realidade e da verdade vivida por aqueles personagens. No mais, pessoal, essas são as principais informações e características que vocês precisam saber sobre esse gênero textual. Mais vai ser discutido em sala e espero que vocês tenham entendido tudo. Tá bom? Qualquer coisa, vocês sabem onde me encontrar para fazer as devidas perguntas. Tchau, tchau e um abraço, pessoal.